Para conseguir mudar um comportamento, a gente primeiro tem que entender como é que esses comportamentos surgem, de onde é que eles vêm, como é que eles acontecem. E eu vou dividir isso em 2 pedaços. Primeiro, então, comportamento é uma ação que a gente executa, certo? E essa ação ela provém de um pensamento, consciente ou inconsciente. Esse pensamento é gerado através de uma emoção que é gerada através de um significado que nós damos a um estímulo externo. Por exemplo, algo acontece ao nosso redor, aquele algo, o nosso cérebro inconscientemente ele interpreta de alguma forma, essa interpretação vai gerar um significado para aquilo, esse significado gera uma emoção em nós, essa emoção que gera, ela cria, digamos, um leque de pensamentos que a gente pode ter que são condizentes a esta emoção, a gente tem um ou mais pensamentos relacionados a esta emoção. Esses pensamentos podem até gerar outros pensamentos, enfim, que vão resultar em uma ação. Seja ela uma ação consciente ou uma ação inconsciente, ou seja até uma não ação, que é uma ação também. E essas ações inconscientes, então a gente entra na segunda parte, que eu queria explicar, que é 80% das nossas ações são inconscientes, são hábitos, são coisas que a gente faz sem pensar conscientemente que estamos fazendo. Como, por exemplo, caminhar. Não é que a gente não sabe que a gente está caminhando, mas tu não pensa que tu vai deslocar o teu centro de gravidade, daí dar um passo, e daí deslocar o teu centro de gravidade de novo, e daí mexer a outra perna. Não, simplesmente vai andando. Dirigir também acaba sendo automático. Depois tu dirige durante muito tempo, depois tu tem muita prática, ligar o carro, mudar a embreagem, mudar a marcha, tudo isso começa a ser automático. Tu não está pensando ali conscientemente em cada movimento, ao contrário de quando tu começa a dirigir. E aí estão os outros 20% do nosso dia. Lembra? 80% inconsciente, 20% consciente. São coisas que pensamos e decidimos fazer. Os nossos comportamentos, então, são o resultado dessas ações conscientes e inconscientes que nós temos durante o dia. As conscientes são muito fáceis de mudar, porque é só a gente tomar uma decisão consciente diferente, certo? Só que as inconscientes não são tão fáceis assim, porque elas foram treinadas a acontecer daquela maneira. São padrões mentais que resultam naquela ação inconsciente, que é uma maneira que o nosso cérebro tem de economizar energia. Várias nossas ações ele coloca no piloto automático para a gente não precisar ficar pensando em tudo que a gente quer fazer. Imagina, se para caminhar tu tivesse que pensar cada passo que tu quisesse dar, não ia dar certo. Mas como é que a gente muda isso então? Voltando lá para a explicação inicial, que estímulos externos são significados de uma forma que geram uma emoção, que guiam nossos pensamentos, que resultam em uma ação. Da emoção para trás é inconsciente, do pensamento para frente tu consegue trazer uma consciência em relação a isso. Mas como é que a gente muda esse significado então, que gera essa emoção? Uma das formas é através de um reforço constante. É tu conscientemente mudar as tuas linhas de pensamentos quando um padrão surge. Então, por exemplo, o teu padrão, vamos supor, é não passar fio dental depois de escovar os dentes. Tu escova os dentes de maneira automática, tu tá lá escovando os dentes pensando em 1000 coisas ao mesmo tempo, e daí tu volta pro teu quarto ou vai pra cozinha fazer alguma coisa. Mas tu não passa fio dental. Agora, se é padrão já pra ti passar o fio dental, tu também faz tão inconscientemente como tu faz escovar os dentes. Tu escova os dentes, aí tu vai passando o fio dental pensando em outras coisas. E se tu não tem esse costume, para tu criar ele, para isso ser então um novo padrão mental, para isso ser um novo comportamento, tu precisa passar o fio dental todas as noites. Toda vez depois de uma refeição, se tu quiser botar mais esforço nisso. Até que isso se torne um hábito, até que isso se torne um novo comportamento teu, até isso ser automático. Mas isso não é só com ações, isso é com tudo, com qualquer pensamento que tu possa ter. Como dar um bom dia para alguém, a maneira como tu trata as pessoas. Tu consegue mudar a maneira como tu trata as pessoas de maneira consciente, transformar isso num novo automático. Tu, por exemplo, te transformar uma pessoa muito mais agradável, muito mais carismática. Se tu toda vez que tu interagir com alguém, tu botar essa consciência de agregar valor para aquela pessoa.
de tratar aquela pessoa da melhor forma que tu conseguir, ser o mais carismático possível. Tu faz isso durante bastante tempo, tu vai reforçando esse padrão mental que uma hora isso vai se tornar automático. Tu faz isso tanto que tu vai mudar o significado que tu dá a certos estímulos externos. E daí emoção e pensamentos que vão resultar disso vão ser de alguém carismático. E pronto. Assim tu mudou teu comportamento. Então, para resumir tudo isso que a gente falou até agora, basicamente, se tu quer mudar um comportamento teu, qualquer que seja, é através de um reforço constante. É toda vez que um pensamento teu vier que tu não concorda mais com aquele pensamento, com aquela reação tua, com aquele teu padrão mental, tu segurar aquele e jogar para outro lado. Pensar de outra forma, que esteja mais condizente com o que tu quer. Se não, por exemplo, voltando, não te considera uma pessoa carismática, se tu quer mudar um padrão mental que tu tem, toda vez que tu perceber que tu não está sendo carismático, tu segura e seja conscientemente carismático. E vai reforçando isso o máximo possível. Seja, então, para ser mais carismático, seja mais educado, sorria mais, trate as pessoas melhor. Agora, se tu quer mudar um padrão em sentidos de ações, por exemplo, como passar o fio dental, é fazer isso várias vezes, todos os dias, sempre quando tu tiver oportunidade, ou seja, sempre que tu for escovar os dentes, passar o fio dental também. E ir reforçando isso o tempo que for necessário até se tornar um novo padrão, um novo comportamento.